eu tô falando aqui do Fortaleza, tá, Cássio? Se o Vitória, Perdedor da rodada por muito, viu? se o Vitória, Cássio, reduziu para 3 pontos, o Fortaleza, numa rodada que poderia ser de aproximação, estava tudo perfeito, porque todos os resultados que a gente falou aqui já tinham acontecido. O Santos empatado, o Inter empatado, o Atlético empatado, os 3 em casa. O Fortaleza tinha o São Paulo pela frente, o São Paulo que vinha do seu pior jogo no ano, talvez, perdendo o Ceará, a torcida largando, protesto. Tem um jogador a mais desde os 18 minutos do primeiro tempo, 18, 19, e perde dentro do Castelão para o São Paulo. E aí, Cássio, eu lembro o que você falou, eu lembro muito que Thiago Minhoca falou aqui o seguinte: os pontos do Fortaleza, as vitórias do Fortaleza Foram contra ninguém naquele momento. foram contra os times em que era obrigado vencer. Ok, é positivo. O Vitória não conseguiu vencer os times que era obrigado, não venceu o Sport, não venceu o Juventude em casa. Mas na situação que o Fortaleza já se encontrava, você não vai evitar o rebaixamento vencendo Sport, Vitória, Juventude. Você precisa, tá? Você precisa dar respostas mais contundentes. A gente lembra de cabeça a estreia contra o Fluminense ali no colapso de Mano Menezes, venceu o Red Bull Bragantino, no pior momento do Red Bull Bragantino, venceu o Juventude, goleou o Juventude dentro de casa, foi quando a gente imaginou que a chave poderia virar, venceu o Sport e venceu o Vitória, né? Na ordem cronológica aí, de cabeça. Fluminense, Juventude, Red Bull Bragantino, Sport e Vitória. Eu acho que só são essas 5 vitórias. Vitória e Sport, para ser por ordem cronológica. Vitória e Sport só são essas 5 vitórias mesmo, Cássio. Ou seja, ótimo que não perde em casa os jogos da obrigação. Ótimo, ok. Mas, de fato, não é suficiente, Cássio. De fato, não é suficiente. E essa pancada doeu muito. E a gente já viu o Palermo entrar naquele tom que é: aconteça o que acontecer, a gente vai lutar até o fim. Já é um tom também de quem saiu machucado demais do jogo necessário, né? Tem 50% de aproveitamento. Aí o cara pode falar: e se Palermo mantivesse esse aproveitamento até o final? Talvez o Fortaleza se salve. Mas é um abraço dentro da matemática e não da lógica, porque para ele ter 50% dos 12 pontos disputados, ter conquistado 6, foram os 6 mais fáceis. Então, assim, dos mais fáceis, recebendo Vitória e Sport dentro de casa. Então, de vez em quando é importante ter cuidado. Assim, detalhe, a gente já tinha tido esse cuidado quando estava 6 pontos de 9. Só a única derrota, uma derrota que muita gente vai perder, que é perder do Palmeiras, desse Palmeiras ainda em ótima fase no Allianz Parque. O Vasco mesmo levou, foi goleado como o Fortaleza foi goleado. Então, assim, seria natural, mas a falta de futebol, mesmo nas 2 vitórias, assim, mostra que a chave talvez não tenha virado ainda. Então, eu pedi um pouco de prudência ali. Já era, sei lá, Mr. Palermo, sei lá como é que a galera tá fazendo, mas um pouquinho de calma. E nessa rodada, a diferença aumentou. Ela começou fortalecendo 6 pontos, caiu para 7. E a bronca de 7 é que confirma que você precisa de pelo menos 3 rodadas, dando tudo certo. Assim, eu vou falar pela enésima vez aqui. A campanha do Sport é tão ruim, que de vez em quando você olha 21 pontos e fala: pô, essa do Fortaleza é horrível, rapaz. Horrível. Ela é uma campanha horrível, só que tem uma campanha tão bizarra depois que suaviza. A campanha de Fortaleza, até esse momento, é uma campanha de rebaixado sem muito alarde, tá? Assim, não é de... Assim, a gente sempre vai dizer, pode escapar, porque sempre vai deixar a ressalva, porque pode. Mas assim, a cartilha está sendo seguida, pô. Tá no terceiro treinador, não ganha fora de casa, perde jogos-chave dentro de casa, não joga bem na maioria das partidas. Assim, o bingo tá quase cheio, pô.
E Cássio, além dessa perspectiva muito clara, né, de que de fato o Fortaleza tem uma matemática de um clube que historicamente é rebaixado, a gente vai ver números que mostram isso dentro de alguns instantes aqui no programa, de não ter uma resposta de qualidade técnica. Né? Eu assisti os 2 jogos, né, recentes, jogou mal contra o Sport, tá? Jogou ali para conta. Eu falei, o jogo foi 1-0 para Fortaleza, poderia ter sido 2-0 para Fortaleza e poderia ter sido 1-1. Né? O Fortaleza foi levemente melhor do que o Sport, mereceu a vitória, mas flertou com 1-1 da mesma forma que flertou com 2-0. Levou bola na trave. Ele estava perto do empate, né? Exatamente. Mas tem um dado, Cássio, que para mim é o dado... Não é mais preocupante do que ter 21 pontos e estar 7 abaixo do Santos em 16º. Não é mais preocupante, mas eu diria que é quase, Cássio. O Fortaleza, ele só escapa do rebaixamento se ele se transformar em outro time. Por quê? Porque o Fortaleza, Cássio, o Fortaleza é simplesmente dos 20 times do campeonato, ao lado do Flamengo, o que mais fez jogos em casa. São 14 jogos no Castelão e apenas 11 jogos fora. Só o líder Flamengo e o Fortaleza tem essa configuração de tabela. Tá? O Fortaleza, Cássio, é o pior visitante do campeonato. Tem 12,1% de aproveitamento como visitante. Não venceu ninguém, Cássio. E é só uma observação que a campanha do Sport ela é o que é pela Ilha do Retiro. Né? Assim, é inacreditável. O Fortaleza não tem vitórias ainda fora de casa. Isso. Esses 3 jogos para igualar. 4 pontos fora de casa, Cássio. Tem 4 empates. E, por exemplo, já enfrentou o Sport, tá? Os caras pensaram, quando é que vai ser o jogo com o Sport? Já aconteceu, aquele que a bola entrou, não entrou, foi aquele problema do VAR. Já enfrentou o Vitória, já enfrentou o Sport e vai enfrentar o Juventude na próxima rodada. Só que o Juventude não é um mando de campo fácil e o Juventude o Juventude de Carpini continua acreditando que vai tentar vencer essa partida para tentar... Tá? Ou seja, o Juventude está vendo assim, a gente tem 26 pontos na cabeça, assim, a gente vai cumprir a nossa obrigação domingo para seguir na briga, na cabeça do Juventude. Então, assim, essa relação é o tipo de número que não passa na cabeça de muita gente, né? Assim, mas essa é uma relação que pode pesar demais. E até para ser justo com o que Fred traz, é o número que faz Fred achar que o Atlético não está nessa briga, que o Atlético Mineiro é o contrário. O Atlético tem mais jogos fora de casa do que em casa. Na verdade, era até maior. Tirando esse jogo com o Juventude, estava 10-13. Aí ele jogou um agora e ficou 11-13. Então, 13, assim, isso. Eu só acho que o Atlético tem que ter cuidado, porque o Atlético tem menos gols do que jogo. Assim. Apesar do ataque milionário, a turma não está fazendo gol lá. Nem Hulk, nem Rony. Aí vai ter chance, em breve. Mas não vem fazendo ainda não. Então, Cássio, de fato, a gente soma futebol, matemática, tá? E quando a gente traz esse recorte para mim, ele é desesperador. Tá? Ele é desesperador. O Fortaleza de 25, ele já saiu do roteiro dos Fortalezas que se recuperaram no campeonato. Cássio, vou fazer uma conta básica aqui, tá? Vamos fazer, quem sabe faz ao vivo aqui com calculadora. O Fortaleza ainda tem 5 jogos em casa, tá? Ele tem ainda 5 jogos no Castelão, tá? E ele tem 40% de aproveitamento como mandante. Então, de 15 pontos, se ele mantiver o aproveitamento, ele faz 6 pontos em casa, tá? Iria a 27. Ele tem 8 jogos fora, tá? E um aproveitamento de 12%, tá? Ele faria
2,8. Vamos colocar 3 pontos, Cássio. Se ele mantiver o aproveitamento. Terminaria o campeonato com 30 pontos. Aí não tem cenário nenhum que o aproxime do 16º lugar, mesmo que seja o sarrafo muito baixo. Que não está mais indicando, né? Que já não tem uma indicação. Eu acho que até vai ser baixo, tá? No final das contas, eu não sei se o do 16º, mas o do 17º eu acredito que vai ser baixo. Pode ser isso, né? Mas é algo para a gente ter em mente, tá? Ou seja, essa pontuação é menos da metade do que o Fortaleza fez ano passado. É um momento crítico, né? O Santos, Cássio, tem 37,3% de aproveitamento, tá? Se a gente coloca esse aproveitamento do Santos, a gente fica com 114 vezes 37,3. A gente tem hoje 42 pontos, Cássio. A projeção de 42 pontos para o Santos. Que estaria ótimo para quem está brigando na zona de rebaixamento, se a zona de rebaixamento desse ano não fosse tão fraca. Isso. Porque é muito importante a gente trabalhar dessa forma. Veja que eu projetei o Lembrando Santos... que o histórico é 43 pontos. A gente já fez aqui algumas vezes. Né? A gente todo mundo fala de 45, mas a média não é de 45, é de 43. Eu projetei o Santos, e o Santos tem 7 jogos para fazer em casa e 6 fora. O Fortaleza, a gente teve o cuidado de fazer a projeção de acordo com o mando de campo. E é assustadora a projeção do Fortaleza com o mando de campo, tá? E aí a gente passa para mais um quadro, tá? Que é a atualização do quadro que a gente traz em todos os programas, mostrando que com a pontuação do Fortaleza, exatamente a mesma pontuação, porém com 26 jogos, né? Esse quadro aqui é da 26ª rodada, o Fortaleza tem 25. Só o Fluminense escapou. O Fluminense clássico lá de 2009. Como aqui está com uma rodada a mais, eu ainda fiz uma média de 22 pontos e a gente tem aquele exemplo do Atlético Mineiro de 2010. São os únicos exemplos, Cássio, que a gente pode considerar próximos da realidade do Fortaleza. São os que eu circulei em branco, tá? Os que eu circulei em vermelho, eles têm 24 ou 25 pontos. E é o que há imediatamente acima. Ninguém escapou com 23, tá? E os dois que escapou com 21. Tinham diferenças menores. Isso. Então, Cássio, é uma missão dura. O Superflu de 2009 tirou 5 pontos nesse momento. O Atlético tirou 6. O Fortaleza tem que tirar 7. É um cenário muito, muito crítico, tá, Cássio?